Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E a gente está aqui hoje com duas convidadas muito especiais. A gente está aqui hoje com a Maria Cláudia Tibúrcio, fonoaudióloga e psicopedagoga, mestre em linguagem, especialista em neuromodulação. Inclusive, a gente tem um vídeo muito interessante da Cláudia trazendo uma aula incrível sobre neuromodulação que vocês podem conferir. E diretora da clínica A Priori Habilitação e Reabilitação. E uma outra convidada que está aqui com a gente hoje, Ana Clara, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, professora universitária na graduação e pós-graduação e diretora da clínica Equipe A Terapias. Bem-vindas, meninas. Bom, para descontrair, eu vou falar uma coisa que muitos não vão conhecer, porque não conhecem esse termo, mas aqui é uma reunião de bacanas. Ou seja, que coisa de outra geração. Vou ser pouco modesta dizendo que as melhores estão aqui hoje. Ai, que bom, obrigada. Consegui pegar essa aí. Grandes referências clínicas. A Ana Clara falou que eu consegui pegar essa aí, porque uma vez eu fui montar uma aula alguns anos atrás com ela, e aí eu falei, como é que é pra fazer as lâminas? Aí ela, lâminas? Aí ela, assim, você já fez as suas lâminas, aí eu... Que é isso? Slide? Vamos lá, gente. Então vamos lá, meninas. Eu acho que pra começar, a gente vai introduzir o que a gente vai falar aqui, né? O tópico, que vão ser as soft skills. A gente vem trazendo com força esse tema aí no canal, porque a gente entendeu que existe uma dor aí do mercado e das pessoas que estão entrando, não só entrando, mas que estão querendo até evoluir de algum lugar e que falta um olhar concreto para esse tipo de habilidade. A gente falou até um pouco isso no nosso outro vídeo, né, Cláudia? A Cláudia trouxe coisas muito teóricas e muito importantes, mas a gente acabou também fazendo um contraponto da ideia de que não adianta a gente ter toda a teoria, ler todos os artigos, todas as técnicas, estar super atualizado, se a gente não tiver um manejo e se a gente não tiver um formato de agir, né, dentro das outras habilidades que a gente precisa para reter paciente, tá efetivamente trabalhando aquele paciente engajado, envolvido no que a gente está trazendo, funcionar com as famílias, funcionar com todos os outros contextos que um trabalho clínico vai trazer. E aí, eu acho que o que fica interessante aqui de ter vocês três sentadas na mesa também, é a gente também trazer um contexto de vocês estarem numa posição de liderança. Não é só a habilidade soft skill de vocês estarem trabalhando e atuando como profissionais, terapeutas, mas também de vocês estarem conseguindo ter habilidade o suficiente para transmitir isso e criar equipes e transformar a vida de outras pessoas através até de um modelo dessas soft skills que vocês vão trazer e falar um pouquinho aqui hoje. Então, esse é o nosso tema de hoje, vai ser super interessante. Essas convidadas de peso, que eu diria, não bacanas, de peso. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre as soft skills. Esse termo tem ganhado um pouco mais de destaque, a gente quer trazer esse termo com força, porque acha que tem essa latência aí. E aí eu gostaria que vocês começassem trazendo, assim, o que vocês entendem do funcionamento das soft skills de vocês, assim. O que vocês entendem que são habilidades suas clínicas que se manifestam no dia a dia e que vocês acham que são essenciais, né, para o funcionamento de vocês na carreira e no trabalho. Então, eu acho que... Eu posso começar? Pode. Eu já te olhei para ouvir. Já me passou a bola. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, né? O que é hard skill, né? A gente tem que pensar o hard, que é a parte teórica e técnica, né? Então, obrigatoriamente, eu acho que você tem que ter o lado hard, né? E você vai modular esse lado hard com soft, né? Porque a gente está falando em emoção, a gente está falando em comunicação, né? A gente está falando de um social, a gente está falando do nosso trabalho, que é o trabalho, o primeiro contato com o pai, é a primeira equipe que você está formando, é o seu consultório quando você está formando esse consultório, né? Que consultório é esse que você quer? Que clínica é essa que você quer, né? Quem é a equipe que vai participar? Porque trabalhar em equipe é muito difícil, né? É muito difícil. O perfil de cada um, né? Todo mundo ali tem o lado hard legal, todo mundo ali tá, é o mesmo nível, não é o mesmo nível, né? Tá todo mundo buscando a mesma coisa, então eu acho que tem esse lado, né? E aí o software ele vai adequando e vai crescendo junto com a sua equipe.
E eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com equipe. Desde que eu me formei, eu acho muito bom trabalhar em equipe. Complicado, né? Porque você tem são várias pessoas diferentes que estão buscando as mesmas coisas, mas nem sempre é fácil, né? Mas eu sempre busquei isso, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Eu acho que essa troca acrescenta demais. Como dar aula, né? Eu acho que o aluno te enriquece muito. Né? O aluno traz coisas para você, é aquele que pesquisa muito e traz a pesquisa para você, né? A gente não tem tempo de pesquisar, então eles trazem. Então eu vejo muito o lado hard importante e o soft também. Deixa eu só colocar uma coisa assim que eu acho que é interessante colocar na fala da Cláudia. A gente se conhece há muitos anos e trabalha em equipe há muitos anos, né? Eu não sei se você sentiu o que eu senti, que assim, eu precisei passar por alguns aprendizados ao longo desses anos, porque assim, o primeiro modelo de trabalhar em equipe, ele tinha minha espontaneidade, minha forma de lidar com aquilo e funcionava bem, né? E aí isso vai começando a acontecer mudanças na forma como as pessoas se posturam. Né? Quando a gente começou a trabalhar em equipe juntas, não existia internet. A gente queria não existia globalização. Então vamos pensar isso. Não existia globalização, não existia internet. Então assim, as nossas comunicações eu lembro de um livro que a Cláudia me emprestou. Outro dia eu estava com um livro lá, que a Cláudia me deu e falou, toma, lê esse livro aqui, que era para quando eu estava grávida da Amanda. Lê esse livro aqui, que é muito interessante. E ele dá uns nortes pra gente como mãe terapeuta. Né? Umas coisas assim muito legais, né? Ana Clara, esse livro. Então, assim, era um outro mundo e a gente fazia um outro formato, né, Cláudia? Assim, a gente era muito modelo para as pessoas porque a prática era aprendida na prática. A prática não era. Hoje em dia, você vê quantos vídeos você vê para assistir prática? Milhões. Se você quer assistir uma prática. A quantidade de modelo que existia era muito reduzida. Né? A quantidade de pessoas que você acessava da sua área vendo, trabalhando, não era a que você vê hoje. Então, e nós tínhamos um diferencial, porque nós gostávamos de equipe, então a gente botava as pessoas para trabalharem assistindo a gente trabalhar. Né? Assistindo a gente trabalhar. Então, aprendiam muita gente. Muita gente. Trabalhar dentro comigo da sala. Eu formei muita gente. Assim. E eu formei muita gente que é diretora de clínica hoje. Isso aí. Que abriram suas próprias clínicas, entendeu? E assim, eu acho fantástico. Isso é incrível. Né? E essas pessoas começaram comigo como estagiárias, assistindo o meu trabalho, eu também já o funcionamento. Entendeu? É muito legal, né? Então, assim, isso era uma vivência que tinha esse formato, na verdade, nessa época, né? E aí o tempo vai passando, começa o mundo digital, né? O mundo digital que para nós não somos nativas digitais, vocês são. Nós não somos nativas digitais. Então, para nós, eu lembro, isso é uma curiosidade, assim, eu lembro o dia que eu comprei o primeiro computador. Eu e Márcia fomos comprar o primeiro computador lá para Araguaia, a casinha, né? Compramos, levamos, moço, qual é o computador? Já tinha a Fest, eu acho que era a Fest já. Esse computador é bom? Tá, isso aqui. Aí uma amiga nossa, a gente não tinha celular? Tinha. Eu já tinha celular. Eu falo com a Alba e digo assim, Alba, diz pra nós. Ela falou, Lu, primeiro aperta o botão de ligar, depois você faz... Assim, gente. E aí depois assim, tudo bem, funcionou. Tá funcionando, nossa, que legal. Alba, o que a gente faz pra desligar? E agora? Nível, papelzinho anotado assim, como liga, como faz o processo pra desligar. Então, olha que mundo completamente eu fora. acho que o que você tá trazendo, assim, e respondendo a sua pergunta, eu permaneço quando você perguntou o que veio na minha cabeça. A palavra foi conexão, né? E aí você tá falando de internet. Eu acho que o diferencial que tem, falando de soft, de hard, assim, é pensar na conexão. Não somente na conexão que a gente vive com o mundo hoje, mas acho que um diferencial para o dia a dia, na liderança, no atendimento, é a conexão com o outro, né? Não é falar com o outro, né? É estar junto. Não é como, e eu repito essa frase assim, que muita gente às vezes não entende, não é como você faz uma atividade, né? Ou como você lida, é como o outro faz, como o outro lida. Então eu acho que o que a gente tem que sempre estar pensando no lugar da terapêutica, da liderança, é a conexão com o outro. E eu acho que a gente está caminhando, né? E aí tem o interessante de hoje aqui é trazer essa transformação, essa globalização à internet, é como a gente foi mudando o perfil,
né? Hoje a gente tem clientes que não vivem ou não viveram isso. E a gente tem que propor essa conexão e equipe também, porque hoje a gente recebe na equipe uma galera que já nasceu completamente no digital. Completamente. E uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje é a conexão com o outro, é se conectar com aquela família. Então a gente tem a conexão com a família, com o cliente, que é falar com o outro, e na liderança é com a equipe. Se você não se conecta com a sua equipe, você não tem clareza de empatia, de confiança, de ideais. E aí a gente entra no soft skills, né? E outra coisa também que me veio, assim, quando você trouxe a pergunta, é sobre nivelamento. Que aí você complementa falando do hard, né? Das formações. Não adianta você ter técnica, metodologia, formações, se você não se conecta, se você não consegue fazer o mínimo de comunicação assertiva. É assim, gente, é o mínimo assim do trabalho da clínica, é uma comunicação assertiva, é um acolhimento, é uma empatia. Então, quando você recebe a equipe, para mim, assim, nesses anos de equipe, aí tem mais de, vamos botar aí 10 anos de equipe, de formar pessoas, é o nivelamento. É trazer para minha equipe um nível de atendimento e um padrão de atendimento de qualidade e de formação. Né? Que entra eu acho que tem uma baixa, somando a isso que vocês trouxeram, assim, eu acho que tem uma baixa por conta de toda essa conexão na internet, no nível de consciência que as pessoas têm e criam sobre inferência. Então, isso que vocês estão falando, por exemplo, da assertividade, o que é a assertividade? A assertividade atravessa um lugar de você não só tá comunicando, mas você também tá constantemente preocupado com como o outro tá recebendo aquilo que você tá comunicando. Exatamente. E se a gente para pra pensar, quando a gente tá no digital, isso tá muito atravessado. A gente não fica pensando como o outro vai receber, porque é estático, é aquilo ali que tá ali. E se a gente tá no 1-a-1, se a gente tá com as pessoas no relacional, a gente precisa trabalhar exatamente esse lugar do como o outro tá recebendo o meu comportamento. E é quase como se essa geração que tá vindo, e me dá essa impressão, pelo menos de alguma forma, que é uma geração que tá muito acostumada a expor, mas não necessariamente calcular e avaliar e ter um feedback, inclusive, real, que não é só de comentário e curtida, né, o como o meu comportamento tá acometendo o outro. O como o meu comportamento, ou a minha fala, a minha comunicação tá acometendo o outro, né? Como que isso tá sendo recebido. E quando você fala, assim, de equipe, família, é isso. É a gente avaliar o como a gente tá fazendo aquilo, claro, é o que a gente pode se policiar e buscar ajustar de alguma forma, mas também aprender a ter o olhar de avaliar o como tudo isso tá impactando o meu meio. Saber receber, empatia, saber né, gente? A gente receber está falando também. de empatia. Eu acho que o computador, eu acho que é a evolução super legal. Mas, assim, a empatia, ela ficou meio de lado, né? O ouvir o outro, a ter paciência de ouvir o outro, né? Muitas vezes eu vejo, assim, você atende um paciente, você percebe que aquela mãe ou aquele pai ou aquela criança tem alguma coisa para falar, mas você está tão engajada na técnica que você, vamos fazer. Não para, senta, ouve. O que ele está trazendo? Então, né? Só completando aquela linha de raciocínio que eu comecei com você, vou para cá, porque eu acho que vai fazer todo sentido, assim. Então, a gente tem ali essa geração, que é uma geração formada com muito soft, porque o hard, a gente tinha acesso, só que a gente para ter acesso ao hard, a gente tinha que sentar numa biblioteca, ficar horas estudando. Era hard, literalmente. Né? Então, você tinha que ficar horas ali, e se você pegasse... Aí eu lembro das salas espelho, que existiam e eram fortes, a sala espelho, você ver alguém atendendo na sala espelho, porque ali era um auditório e uma sala espelho com um monte de gente aprendendo com aquela terapeuta atendendo lá. O que é isso? Um aprendizado de soft, né, gente? Não é hard, né? Então, assim, era muito forte isso. Aí a gente vem para uma geração onde o hard fica
né? Porque aí, assim, as teorias começam a ganhar. Eu acho que começam a ganhar formatos científicos. Eu super valorizo tudo isso. Com né? certeza. Eu comentava Acessibilidade, eu comentava antes num papo, assim, com o pessoal da nossa equipe aqui, eu disse, gente, eu não sou da geração da TCC. A TCC nasceu depois de mim. Né? Então, assim, eu sou da geração nós somos da geração do behavior, né? Do Skinner, né? Não sou do Beck. Quer dizer, Beck era mais velho que eu, mas ele era um psicanalista TCC. Então, na verdade, assim, vem uma enxurrada de hard e de facílimo acesso, porque é isso. Hoje a gente aperta um botão, você tem acesso a milhões de coisas, né? Só que aí vem uma geração que é nativa digital e que mergulha nessa questão. Essa é uma preocupação que eu tenho do hard. Então, a gente tem gente tecnicamente muito bem formada, né? Muito bem instruída, muito bem informada, mas que não sabe atender o skill. Não sabe fazer. Não sabe fazer um caminho. E aí, assim, fazem às vezes até... Isso, né? Fazem às vezes até carreiras meteóricas, porque é isso. Até os recursos técnicos da TCC, eles são escassos, eles têm um tempo de duração. E aí acabou os recursos técnicos, você fez todas as tabelas, todas as... E aí? Onde ficou a relação paciente-profissional naquilo? E eu acho que o trabalho de vocês, principalmente, tem que ser aprender a ensinar as soft skills. Porque, vamos lá, a gente tá falando de uma geração que tá acostumada a ganhar tudo muito mastigadinho, muito vem a mim, né? Que é isso que vocês estão falando. É o problema de botar alguém no meu lugar. Exatamente. E aí, assim, é uma geração que quer tudo muito mastigadinho. Então, é uma geração que pergunta, mas onde que tá escrito isso? Em que livro que você leu isso? Em que lugar que veio essa técnica aí que você tá usando? É isso aí. Né? E são coisas que vocês, pelo que vocês estão trazendo, inclusive, né? Desenvolvem, são habilidades, né? E talvez seja o nosso papel agora, a gente efetivamente colocar isso no papel, essas outras habilidades. Achar uma forma de ensinar e criar didática em cima dessas habilidades. Criança, né? Você tem que criar um profissional. Essa técnica vem com a sua dinâmica de uma casa, a sua dinâmica na sociedade, a sua dinâmica Cláudia, de comunicação, mas assim, né? eu acho que se a gente faz esse alerta agora, porque assim, essa é um pouco a minha dor. Tá? Que foi essa mudança. Eu sou uma pessoa que eu faço modelo com muita facilidade porque eu sou muito aberta. Então, se a pessoa disser, deixa eu atender junto com vocês, vamos, bora atender junto. Mas eu acho que isso, assim, você tá falando da sala espelho, isso já se acabou um pouco. Não. Dificilmente agora totalmente, você tem... Totalmente. Não, o que eu tô dizendo é que isso era lá. Acabou, assim, dificilmente você vai encontrar um profissional que vai falar assim... A soft se perde nesse contexto. Então, o que a gente vê? Uma galera tecnicamente muito boa, fazendo carreiras às vezes meteóricas, porque são muito boas tecnicamente, mas que não se sustenta. Porque é o que a Cláudia falou, você tem que criar a pessoa, né? Não é. Se essa pessoa tivesse uma prática de observação do trabalho de alguém, se essa pessoa tivesse talvez a sua própria terapia, porque são outras coisas que entram aí, que parece que deletaram, mas isso, psicólogo, por exemplo. Mas eu digo que falta, eu acho que falta um livro que fale para as pessoas fazerem isso. Não tem. Amanda... Vocês, assim, o livro da prática clínica, pelo menos eu tô falando da psicologia. O livro da prática clínica dentro da psicologia não abarca o nível de soft skill que é exigido, entendeu? Não. E precisa abarcar, talvez precise ter o manual de como isso funciona. Porque dentro disso, Cláudia, assim, quando você fala brincando, a gente tem que criar a pessoa, eu super entendi, mas assim, as pessoas têm desejo, você vê muita gente com desejo. Eu às vezes digo coisas que na verdade talvez fosse um lugar como mais... você faz. Exatamente. Ana Clara, como você faz? Como você consegue? Como você conseguiu? E não é pra... eu quero... É porque realmente eu tenho essa necessidade. Uma vez a gente estava conversando numa conversa informal, eu e você. E aí eu lembro que você falou assim, poxa, por que você não fala mais sobre isso? Você tem que trazer a sua prática, a sua vivência, porque isso é importante. Eu falei assim, porque eu tenho receio da maneira como vão interpretar, né? Da comunicação, como o outro vai receber. Aí você falou assim, porque você tem receio. Aí quem não tem... E quem não tem o mínimo cuidado e não tem a mínima da prática, vai lá e fala. Tá comunicando, né? Tá comunicando, tá crescendo. E aquilo me pegou de um jeito, a gente tava no almoço, não sei se você lembra. Foi. A gente tava no almoço. Ela me pegou dessa mesma forma. Aí eu fiquei olhando, aí eu cheguei no consultório, eu fui pra cliente e fiquei assim...
A gente fica aqui pensando... Eu fico preocupada de como o outro vai interpretar, de como eu vou levar. Enquanto isso, quem não tem a prática, quem não tem ali, não tá dentro, né? Verdade, não tá vivendo. Não vive, vai e fala. Fala baseado naquilo que leu de um outro, né? Eu acho que quem já teve algum conteúdo, algum material de plágio, que eu já tive, já vivi isso... vai sentir essa dor de assim, poxa, aí o outro foi lá e falou, né? Mas, gente, a gente tá na geração, e a gente tava até falando isso aqui com o nosso produtor, a gente tá na geração da legalização completa das cópias, é o que mais se faz. Isso aí. E ele tava falando aqui pra gente, não, então a gente vai pegar, fazer a fórmula da gente ver o que tá dando certo, a gente vai lá e faz. E é isso, e tá tudo bem, tá todo mundo fazendo isso. Gente, o morango do amor. É isso. Deu certo, tá todo mundo copiando, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendendo morango do amor. Viralizou. Rapidinho, né? Rapidinho. É isso. E aí viraliza. Então, E aí não viraliza. adianta a gente ficar em todo esse receio do não Do se falar. expor, do não me toque, do não falar, do não passar esse formato de funcionar, porque vai chegar alguém e vai falar. Se a gente não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. E aí, quando isso acontece, você trava. Aí você lembra, né, da conversa. Aí fica... Puxa Opa. vida, eu devia ter falado. Por que eu não fiz isso? E aí a gente tá vivendo esse momento. Eu acho que essa carência existe. Eu tô arrastando elas pra esse momento. Que bom. Peraí. Eu acho que a gente tá vivendo esse momento e a gente tá vendo a necessidade de falar sobre essa temática, né? Uma temática que é de vivência, que é de prática, que é de experiência, que é de moldar também e trazer esse molde, que é o que não tem. Então vamos moldar Vamos esses moldar. profissionais, por mais receosa que vocês fiquem, assim. Eu acho que existe uma necessidade gritante, as pessoas estão perguntando. Eu falei exemplos aqui, com certeza surgiram outros exemplos comparativos na cabeça de vocês, assim. A Ana Clara falou que perguntam pra ela diretamente, assim, mas o que você faz? Como você faz? Por Eu que acho que que é funciona? mais que Por que isso, que sabe, funciona? Amanda? Não, eu acho que as pessoas... eu recebo muita gente assim, ó. Você pode me dizer o que eu tenho que fazer? Porque bota aí o que você faz e como eu faço. Gente... não vou botar. Mas é Não é isso. assim. A supervisão Porque as pessoas virou. não querem. Eu não A sei dar essa tá supervisão. assim, sabe? A supervisão virou assim. E na próxima sessão eu vou fazer o quê? Eu faço o quê? Né? Eu não Escutar o posso paciente. dizer. Eu não é posso assim. dizer o que você vai fazer na próxima Não tem sessão. como, você- Porque eu não sei o que eu vou fazer na próxima sessão. exatamente. Né? O que eu vou fazer, E a talvez eu possa supervisão- pensar em alguma supervisão e usar o recurso técnico tal. Mas eu não sei se vai ser na próxima. Isso aí. E a supervisão, ela te convoca para um lugar fora do digital. Fora de uma resposta pronta. A supervisão te convoca para relação. Sim, Te convoca para conexão. É isso aí. E aí, hoje, a gente vê uma dificuldade da pessoa procurar uma supervisão, ter um supervisor. E a importância de uma supervisão para você dar qualidade e garantia de serviço, de trabalho. Sim. Então, eu atendo, não faço supervisão. E aí eu já fico assim, como? Porque quem faz e quem tá nesse lugar, tanto de ser supervisionado, né, e ter fica ali uma dificuldade de entender se há uma qualidade realmente de serviço, né? De você Coisas, sair desse gente, lugar de... com Eu sei, certeza. não e existe. coisas tão básicas assim. Por exemplo, a TCC tem lá, uma criança. Eu fiz o mapa da turma, fiz a pizza, fiz não sei o quê. Tá, e aí? E a essência da criança? E a Como é que a essência, criança E respondeu? inclusive, o que você tirou desse material sim. sem ser só os dados concretos que você estava levantando com esse Sim, material? qual a sua percepção? Como estava a criança nesse Né? momento? O que Como foi pra ela falar sobre isso? Entendeu? O que faz gancho daqui para você pegar em outras coisas mas da assim, forma dela lidar com as emoções? Essa atividade que foi realizada, ela não precisa ser feita numa sessão. Você pode expandir aquilo de Com tal certeza. forma que você traz essa criança de tal forma para a atividade, que é o soft, que você fala assim, gente, eu levei uma semana fazendo isso com a criança e olha o que ela trouxe, né? E quando diferente, você né? acerta na família e a Isso sessão aí. leva para um outro caminho. E aí, quantos terapeutas na supervisão que dou, que faço, falam assim, quando chega aí eu não consigo mais avançar. Eu não consigo fazer e estar com a família. Nossa, eu tenho um exemplo muito bom E agora trava. disso que você trouxe, assim, da família. A gente teve
caso muito específico de uma situação que aconteceu entre 2 pacientes de habilidade social complicada, que a gente precisou chamar as 2 famílias. E uma das famílias é uma família que tem dificuldade com a dificuldade que essa jovem tem. E ela sempre lidou com essa dificuldade, com essa jovem, sendo muito autoritária, digamos assim, né? A gente avaliou o que é a parte técnica, estilos parentais, um estilo parental muito autoritário, qual é a repercussão disso para paciente. Ok, tudo isso faz parte do nosso aval teórico, hard skill. Mas e aí, o que a gente vai fazer a partir disso? E aí a gente se conectou com essa mãe de um jeito a trazer isso para ela, apontando todas as evoluções dessa filha e mostrando como ela precisava abordar a filha de outra forma para essa situação grave que aconteceu. E a gente conseguiu envolver ela ali de um jeito que com certeza não está escrito em nenhum livro, até porque a gente bate uma bola que nem existe em nenhum livro. E a minha paciente chega mais tarde para mim e fala assim, a minha mãe me chamou para conversar e dessa vez a gente realmente conversou, pela primeira vez. Porque ela não gritou comigo, ela não falou isso, ela não falou aquilo que ela sempre fala. E eu tô assustada. E sabe eu qual falei pra ela, foi que bom, porque é isso. Ela tinha que entender a gravidade da situação. Só chegar e colocar ela de castigo ia ser só mais uma situação. A pérola dessa situação foi tocar na dor dessa mãe. Foi tocar na dor dessa mãe e colocar que a gente entendia que essa pessoa com tantas limitações, ela precisou até ali agir dessa forma. Só que essa filha estava com 18 anos. Então agora é um outro lugar que precisa. Né? Precisa um lugar que ela vai ser a pessoa que ela vai dar a mão. E aí a gente pegou forte. Até quando você vai estar aqui para estar com ela? É isso aí. Né? A gente foi pegando forte e pegando nas dores dela de uma maneira que ela precisava mudar de postura. E é isso que a Amanda está dizendo. Isso não está escrito em nenhum livro. E aí a galera traz essa pergunta, né? De, não, com a criança eu consigo avançar. Por quê? Porque você está engessado em protocolo, você está engessado em hard. Né? Mas não é isso. Isso não vai trazer para você, nem para o seu cliente, para a família, avanços e resultados. Você vai chegar uma hora que você vai travar. Você não vai sair dali. E aí eu tenho que falar, não, você tem que se conectar com a família. Mas aquela família é muito difícil de se comunicar. Será que é só a família que tá com essa quando diz que é muito difícil, né, Ana? Porque às vezes diz assim, aquela família não fez o que eu mandei. Aí eu começo dizendo assim, bom, ninguém manda na casa do outro. Na vida do outro. Você tá na rotina do outro. Você tá na rotina do outro. Minha mãe é muito boa, ela fala em supervisão. Ninguém manda na vida do outro. Ninguém... A escola, fiz tudo, a escola não fez nada que a gente mandou fazer. Falei, lá é a casa do outro. Você não tem que mandar na escola. Você tem que... E aí entra no lugar que é totalmente equivocado, que é o lugar do julgamento. Né? O lugar que, né, eu tô aqui, eu tô de um lado, eles estão de outro. Não existe, né? E aí tá errado. E eu não tô conseguindo avançar. E aí teve uma vez que tinha uma terapeuta me observando, atendendo, e ela me observava a minha comunicação com as famílias, eu apresentava, explicava que ela estava naquele lugar ali da observação, todas as famílias acolhendo muito. E eu tinha uma família muito difícil, né? E de conduzir, de se comunicar, de trazer relatos do dia a dia. E eu falei, não, eu vou manobrar isso, eu vou pegar. E ela assim, não, eu quero ver como é que você vai fazer. E a gente conversando, eu não sei o porquê. Eu toquei no assunto que eu queria de manhã acordar com a mesa do café da manhã. Aí ela falou assim, aquelas mesas lindas. Aí veio ela falou assim, igual a mulher do Alok, assim, arrumando, acho ela fina. Você segue ela? Você gosta disso? Aí eu falei, gosto. E aí a gente entrou num assunto e ela se sentiu à vontade. Né? E um lugar comum para nós duas. E a gente ali... rolou a confiança, rolou... Nossa, ela é gente como eu também sou. Ela sai do pedestal, sai daquele lugar. Pedestal, ou então quando eu tô andando com a minha filha na rua e eu encontro alguma família que eu atendo e minha filha também tá se jogando no chão porque não quer ir pra casa, porque quer ficar brincando. Aí, o que me chama a atenção disso é o seguinte, assim, sem delimitação, essa técnica que você usou, que é você se colocar pra criar identificação com o paciente, usada deliberadamente... é um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo.
Então, saber usar isso já é uma soft skill. Porque a soft Entrar skill e sair. Exatamente. A hora de chegar E a hora de sair. É o timing disso. Pronto, criamos a conexão, não tocamos nunca mais nesse assunto. Então, Esse assunto ficou. Até porque isso não constrói um olhar profissional pra você de nenhuma forma. Foi uma coisa muito pontual. Isso, Mas é isso, é saber quando esse pontual é necessário. Sim. É sim. É. Tem um filme que se chama Cisne Negro, você já viram esse filme? Já. É espetacular. Se o soubesse filme, uma coisa, né? vocês vão É falar filme, aí vários filmes e... Não, mas esse filme é uma coisa muito Por conta do meu interessante, né? hiperfoco. Enquanto a menina, que era excelente bailarina, maravilhosa, ela era só técnica, ela não conseguia dominar o balé completo. Né? No momento que ela começou a fazer um trabalho específico, emocional, sabe? Quando ela conseguia se introduzir na técnica, fazer dessa técnica um suporte excepcional para ela conseguir chegar naquele ato, foi quando ela conseguiu fazer. Quando ela conseguiu totalmente, porque ela é emocional junto com a técnica. Porque né, esse filme é muito interessante. muito interessante. E a você supervisão perceber traz isso, né? É isso aí. A supervisão traz isso, porque as pessoas às vezes vão num caminho que a supervisão vai te trazer mais teoria, mais conteúdo, vai encorpar ali às vezes um relatório que você precisa entregar, e na verdade a supervisão é esse lugar. A supervisão, o estudo de caso. Estudo de caso. É isso. A gente tem Isso relatos assim. Acabou. Não, a gente está estudo de tentando, caso é por muito exemplo, legal. O lá nosso na treinamento clínica- esse semestre para os terapeutas foi estudo de caso. A gente tem tentado retomar isso. Então, por exemplo, outro dia teve uma mãe, que é recente, que uma terapeuta entregou a criança, deu as costas, a coordenadora estava chegando e a mãe diz: porque toda vez que ela atende acontece isso, leva um monte de coisa, não vai fazer em casa e tal. E aí a terapeuta não conseguiu segurar a onda. A coordenadora já estava lá, ela não tinha que voltar para tentar tirar satisfação com a mãe, mas aí ela tocou nela. E é isso Ficou sempre pessoal o negócio, né? Não foi tocou profissional. no pessoal. né? Tocou no pessoal. Isso eu digo assim, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Assim, o treinamento, às vezes, que eu faço para os terapeutas, sabe qual é o lugar do terapeuta, psicólogo? É o lugar do nada. É isso esse aí. que é o lugar. Do nada. Mas, pô, eu estudo pra caceta, eu invisto a beça pra ficar no isso lugar do aí. nada. É esse o seu lugar, né? E aí eu conto a história que eu já contei em outro momento aqui. E isso você não precisa Eu dizer pro grávida outro da no momento Amanda. desse, né? Você é o fio invisível, né? Você é o fio invisível. Eu, grávida da Amanda, eu viro pra uma paciente. Não foi só uma, não, mas uma foi muito gritante a situação. Eu digo pra ela assim: então eu agora, essa semana, eu vou estar parando por uns 15 dias. Porque. E ela falou: você vai parar, Luciane? Por quê? Falei: porque eu vou ter neném. Aí ela: Percebeu? você está grávida, Ai, Luciane? meu Deus. Assim, gente. Então, assim, este é o lugar. Esse é um isso exemplo aí, ó. muito forte, né? Porque, assim, é um lugar do nada. Eu ri. Não na hora Sim, dela, que eu sim, fiquei rindo sim, depois, né? Eu falei: gente, eu tô trabalhando muito bem, né? Porque E é muito. É isso mesmo. Mas olha, é muito. impossível, né? É muito difícil mesmo fazer não ser sobre você dentro de todo o esforço que você aplica para aquilo ali, né? A minha mãe já me chamou a atenção disso. Da gente sair de sessão com famílias e ela falar: não tinha necessidade de você falar aquilo naquela hora. Ali era muito mais você no seu desejo de apresentar o que você tinha feito de trabalho do que a família precisava ouvir aquilo naquele momento. Uau! E sabe uma coisa, assim... Isso a é gente uma- tem que uma aprender- linhazinha. Eu acho que, assim, a gente tem que aprender que muitas vezes não tem que falar nada. Que muitas vezes você vai ouvir e aí você vai... né? Encerrar o assunto. Eu estava ontem de manhã com a Vitória, que trabalha comigo, Vitória Mello, e com um terapeuta que já foi da minha equipe e foi ontem tomar café da manhã com a gente, assim, né? Uma pessoa também muito querida, e a gente tomando café da manhã e a gente começou a tocar nesse assunto, né? E chegar nesse lugar. E aí a Vitória falou uma coisa assim pra mim da vida profissional, sobre o silêncio. Sobre que muitas vezes a gente não precisa falar, né? E aí a Vitória virou e falou assim: sabe, Ana Clara, esses anos que eu tô aqui com você, uma coisa que eu aprendi muito foi sobre o silêncio. E aí na hora eu tava me arrumando porque eu ia pra faculdade e eles sentados assim na minha sala, eu olhei e falei: silêncio? Ela: eu aprendi muito sobre o seu silêncio. Eu aprendi muito na hora do fazer, de como fazer, mas eu aprendi sobre o silêncio. Eu pensei em quantas vezes eu no seu lugar eu faria esse silêncio e quantas vezes eu ia errar feio. E aí eu
muitas vezes eu escuto e eu fico com aquilo na minha cabeça e ela tava falando... E aí hoje, né, tinha gravação e chega... Eu falo assim, gente, tudo se encaixando assim no tema. Será que eu tô pensando demais sobre isso? Mas não, isso faz parte da soft skills também, né? Com certeza. Aquele momento que é sem alarde, me recolho. É isso aí. E fico quieta. Né? E deixo, porque o trabalho precisa acontecer. Gente, também. Quer ver um outro detalhe importantíssimo? E eu digo pra equipe fica meio barateando, que eu diga que não sabe. Não sei. Não sei. Porque não tem problema. Não sei. A pessoa tá te perguntando uma coisa Espera, vamos que... ver se tem, né? Olha, não sei. Se for relevante, você vai dizer não sei. Nós podemos pensar juntos e ver que caminho disso juntos. E pode ser um não sei seu, porque isso é do outro, não é seu. Então eu não sei. E o não sei também traz segurança. Não somente só as respostas e só planejamento e materiais, né? Toma aqui o material e faz assim, faz desse jeito. Pois é, que é isso que é o meu, a minha... Eu acho que as pessoas interpretam esse não sei como um não saber do vamos deixar isso nesse lugar, não sou capaz e tchau. Mas não, é um não sei do momento assim, eu não sei, mas eu quero ser a pessoa e eu quero ser instrumento de buscar essa resposta. E se você o não sei, retorna com a o não sei como resposta coisa lá solta na frente, só te acomete. É isso aí. Mas o não sei como algo, vamos juntos, vamos procurar. O não sei com uma proatividade em seguida, é um não sei que não fica tem nesse muitos lugar. não seis, né? Tem o não sei do lugar também. Não sei, e será que é isso que é relevante para sua vida? Será que é isso que importa? Porque às vezes a pessoa está mergulhada no sintoma dela e ela quer uma resposta para aquele sintoma dela. E aí quando você diz não sei, eu não sei se é esse o caminho. Né? Você faz a pessoa recuar e olhar para outro lado do contexto também. Todas as devolutivas, né, que eu fiz de avaliação de crianças, assim, que demorou e demandou para fazer, eu sempre fui muito honesta com as famílias. A primeira coisa, quando eu sento para fazer a devolutiva, foi muito difícil chegar nesse relatório. Foi muito difícil marcar essa devolutiva, porque foi muito difícil avaliar. E aí, quando eu falo isso, eu saio desse lugar de você humaniza e eu humanizo. Perfeito. E qual é o problema? De dizer que... Você humaniza, você é empática com aquela família, da dor deles. Da dor deles. Né? Tá difícil para vocês? Para mim também. Vamos ver o que a gente conseguiu pensar aqui. E aí é naquela devolutiva, e é naquele momento que você está ali com a família, que esse não sei ou esse foi difícil, tá difícil, vai se transformar. Porque aí você vai selar ali uma parceria, uma conexão real, e aí você vai conseguir avançar juntos, né? O avanço. Porque você abre um espaço para esses pais também participarem, de falar assim, olha, eu vejo desta forma, né? Não é só você, quer dizer, eu fiz avaliação e e aí você vai estar fazendo uma devolutiva, mas eles não participaram dessa devolutiva. Então, quando você abre isso aí, esse espaço, né, você está dizendo para eles assim, foi difícil, e eu quero ouvir o que vocês acham vamos sobre construir isso. juntos, Vamos construir né? juntos, vamos buscar isso juntos, né? Eu acho que... Esse é um ponto chave. E um outro ponto que... escapou. Eu tenho uma pergunta para nortear legal agora. Deixa eu só tentar pescar aqui o que eu perdi. Era importante. Assim, vocês todas já viveram isso, com certeza, né? Daquela mãe que diz assim, você tá lá, faz a devolutiva do caminho, diz assim, mas vai alfabetizar, né? E aí eu já tenho... qualquer 3 pontinhos, né? Vai qualquer coisa. E aí eu já tenho uma que eu digo assim, não sei. Não sei se seu filho vai alfabetizar, não sei se outras crianças vão alfabetizar. E vou dizer mais, se alguém disser para você que sabe se vai ou não, tá mentindo. E trazer aquela garantia perigosa. Agora, vamos estar fazendo todos os caminhos para que aquela garantia perigosa para que isso possa acontecer. Hoje a gente está vivendo, né? Não, hoje a gente está... Não, porque hoje está aparecendo, né? Hoje está aparecendo. Tem gente que posta dizendo, né? Eu garanto que se você fizer, né, o protocolo que eu criei, né? E não tem como você dar garantia sobre a vida. Nada. Nada. O controle é uma ilusão. O controle da vida, de tudo, dos atos. Isso é uma ilusão. Pegando o gancho desses desafios e não saberes que a gente está trazendo aí, eu gostei, inclusive, anotei até algumas coisas aqui desses não seis. Uma pergunta que eu fiz, inclusive, para minha mãe, na entrevista que eu fiz com ela de soft skill, que eu gostaria de fazer para vocês também
Dentro de todas essas habilidades, é claro que muitas vêm com a gente, na nossa vida, a gente constrói. Mas algumas a gente vai precisar aprender com o tempo e desafios. E aí eu queria que vocês trouxessem pra mim, assim, qual vocês avaliam pra vocês foi uma soft skill que foi difícil de desenvolver, foi um desafio e que hoje vocês entendem de um outro lugar, de uma outra maturidade, mas que pra vocês foi um desafio. Amanda, eu me lembro, quando eu me formei, eu fui logo trabalhar na área neurológica, né? E me lembro muito, assim, eu estava na clínica e aí eu parei e falei assim, eu preciso diferenciar a minha vida da vida dessas pessoas. Né? Foi um momento, assim, foi muito lúcido, eu preciso de uma terapia. Né? A terapia vai me ensinar a não levar esse problema para casa. E vai me ensinar que esse problema não é um problema meu, é um problema desta família. Porque eu vou lidar com muitas outras famílias e, caraca, daqui a pouco eu tô doente. Então, eu preciso entender que eu estou aqui para mediar um monte de coisas, mas este problema não é meu. Esse foi, assim, água, sabe? Divisor de água na minha vida. Perfeito. Profissional. Perfeito. Que é uma soft skill muito importante, Muito que é o importante, autoconhecimento. que é o autoconhecimento e dizer assim, eu posso Separar, ajudar, mas não é meu o problema. Né? Foi quando eu comecei a entender a forma que as famílias funcionavam. Né? Porque tem muita família que chega na sua porta te jogando o problema. Toma aqui que isso é seu. Não, não é meu. Né? Esse filho é teu. Aí entra a minha máxima que eu digo, terapeutas vão passar pela vida do seu filho. Pai e mãe, vocês vão ser pra sempre. Exatamente. Então, eu falo sempre isso, sabe? Sempre. Quem sabe do seu filho é você, não sou eu. Né? Então, esse foi um divisor de águas para mim e que me acrescentou muito sempre a vida vida. Aí o corte que vai viralizar da Cláudia. E outro divisor, E eu aqui assim, ó, saí até de... E o outro divisor foi, eu sempre falei, depois que a gente é mãe, a gente é outro terapeuta. A minha mãe fala isso até hoje. Ela sempre fala de você quando ela fala isso. Foi a frase que Ela falou isso pra Gisele, uma verdade, né? a gente entra numa empatia, a gente entra numa escuta, a gente entra numa aceitação de muitas coisas, dessas e mães. nós então, né, Cláudia? Naquele podcast que eu gravei com vocês, Porque né? Ela falou isso pra você dentro também, dessa- eu acho. E falou da Cláudia, ela sempre fala da Cláudia. Dentro Então. dessa geração que só tinha soft, não tinha hard, né? Não tinha, Aham, tinha hard, era luta, né? A hard era hard de verdade. hard mesmo. real. A gente também tinha muita gente que tinham posturas que não eram as melhores posturas. Então, assim, tinham em alguns grupos de modelo de supervisão que meter o malho na família era... Mas isso aí é da família, é um problema da família, né? Você lembra disso? Aham, E com você certeza. se incomodar com esse lugar, né? E dizer assim, peraí, mas eu tô entendendo diferente, que essa família também precisa de ajuda, né? Porque quando você tem uma criança que... Isso é uma coisa importantíssima. Quando você tem uma criança que nasce e faz a via de mão dupla, gente, é muito fácil, né? Você diz pro filhinho, eu te amo, o seu filho agradece o seu carinho de alguma forma. Daqui a pouco ele tá chamando mamãe, daqui a pouco ele tá dizendo que você é linda. Isso é muito fácil, essa via de mão dupla. Agora, quando a via não é de mão dupla, é muito duro. Imagina você dar e não recebe. Você acha que tá errando o tempo todo. Né? A gente falava da questão da mãe culpada. Imagina, eu tô dando o meu máximo, eu tô tentando de todas as formas que me ensinam e eu não estou conseguindo. É isso aí. Né? Então, que frustração. Como é que você vai falar dessa pessoa? Ela tem todos os direitos, ela tem licença para errar, Não, né? e aí, Dentro assim, desse contexto. Quem sabe do meu filho é você? Sim. Eu faço isso tudo. Sim. E você tá me dizendo que você sabe Que mais você do que sabe eu. Não, e até esse lugar. Alguém sabe mais do meu filho do que alguém eu. sabe. É muito duro. É muito duro. E assim, para o profissional, eu vejo muito software entrando nesse momento, sabe? Como é que você vai chegar a essa mãe? Porque ela precisa te entregar o seu filho dela. Porque O se maior ela não amor, fizer né, essa que ela passagem, a criança não vai adiantar o seu tratamento. Você precisa... E ela precisa dizer, inclusive, que droga, por que comigo? É isso aí. Porque na minha Né? vez... Da raiva que ela pode ter disso, por que Com comigo? certeza. Né? Porque assim, às vezes as mães vêm com um balde de culpa imenso e com a raiva. Assim, cara, como é que eu tenho raiva do meu filho? Você não tem raiva do seu filho, você tem raiva dessa situação ter acontecido com você na sua vida, né? Eu acho que... Pra você, o seu desafio, né, Essa Cláudia? pergunta foi
Pegou, hein? É. Mas, como a gente trouxe esse assunto até num outro podcast, mas assim, foi muito rápido, agora acho que a gente consegue trazer de um outro lugar também. Foi quando eu comecei, muito nova, né? Peguei a sala e todo mundo dizendo assim, gente, ninguém sabe nem o que é TO. Você vai pegar uma sala, o que você tá fazendo, né? E aí eu chego num lugar que é meu. Que eu sempre me cobrei demais por resultados. Eu sempre me cobrei e eu nunca olhei e falei assim, pô, isso que eu fiz foi legal. É sempre assim, isso que eu fiz faltou. Eu não consigo, eu tenho dificuldade em receber elogio. Se você falar assim pra mim, nossa, foi muito bom isso que você fez, eu vou querer dar o mérito, dividir com outra pessoa. É igual roupa, sabe? Você fala assim pra pessoa, nossa, que blusa bonita. Foi R$10. Você já tira... E vai ter gente que vai falar assim, mas eu não falei sobre o valor. Eu tô falando sobre a beleza do que eu tô vendo, né? E isso, pra mim, falando, né? E é difícil chegar e falar sobre isso, né? Foi uma coisa que eu me deparei na terapêutica. Porque se uma família saía, eu entrava num sofrimento de o que eu fiz, o que faltou. E, de repente... Não é isso. E aí eu fui, aos poucos, vendo que eu sempre olhava o que não funcionou. Ao invés para falar assim, cara, olha como tudo tá funcionando. E eu sempre me cobrei demais. Então eu sempre me culpei e sofri até com a interpretação do outro equivocada daquilo que eu tava falando. E meu pai, que não é uma pessoa muito delicada para conversar, um dia de muito sofrimento, ele falou assim, e qual o problema você... seu vilão, porque ele não sabia o que trazer pro que eu tava sofrendo. Ele não tem essa psicologia que sua mãe tem, esse contorno, mas qual é o problema de você errar? Qual é o problema de você ser o vilão? Qual é o problema de você dar o limite? É verdade, né? Ali eu falei, doeu, vou pra terapia. Vou tentar entender esse lugar, porque eu não vou agradar todo mundo, então... Isso aí na terapia bate, porque é sobre o seu trabalho. Então, quando a terapeuta que você diz, né, que a coordenadora estava ali, e quando a Vitória diz que é o silêncio, eu trabalhei para isso, né? Até do outro, não só da família. Então, de um colega mesmo, que te interpreta errado, que não entende o que você está querendo trazer ali para ele, e que sai ali, né, Ana Clara, nananana. E aquilo me consumia, e eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque é do outro. E Ana Clara, outra coisa também que eu acho que é assim, olha, essas famílias têm o direito de ir e vir, né? Eu aprendi também isso, sofrido, mas é uma coisa séria. A gente já tem mais estrada, né? Eles têm direito de ir e vir. Eu senti a volta, ano passado, assim, de pessoas que foram e voltaram. Isso! E aí isso me deu um corpo, assim, de o que eu trabalhei para entregar a soft skills funcionou. O meu silêncio. Então significa, não é você. Não é você. Não. E tem a questão, só para completar essa fala delas, assim, isso que eu ia falar não adianta querer pelo outro. É isso aí. Não. É isso não dá aí. para querer pelo outro. Entendeu? Você Isso sabe que aquela criança precisa, você sabe como fazer, você tentou passar tudo. Só que a família não quer nesse momento. Não. não quer, não pode, Não suporta, isso, né? não suporta. Ou então é algo... Né? E você não precisa, né? É porque foi o jeito... Será que eu poderia ter feito... Eu entrava num será... Isso, assim, já tem... O que também, é curioso. Ana Clara, eu acho que não precisa passar régua nisso. Não, eu acho que tem um lugar que eu digo também assim... Eu paro para pensar até hoje. O paciente foi embora, qual foi a minha parte disso? Que pode ter tido minha parte, né? Não, mas eu acho que a gente saudável, também, nós Você tem isso, como né? tirar, porque isso aí é o que é nosso. O saudável e o desafio e o real desenvolvimento dessa soft skill específica é você achar um equilíbrio entre fazer um auto-feedback do qual foi o seu papel nisso, tendo um olhar mesmo para suas hard e soft skills ali, mas ao mesmo tempo também não deixar isso entrar num lugar que vai estar te paralisando de alguma forma. Com certeza. Uma coisa que eu falo muito, assim, dessas questões, principalmente que acometem do emocional, é a gente precisa avaliar as nossas emoções e entender que função que elas estão gerando pra gente. Elas estão movendo a gente ou paralisando a gente? Então, a partir do momento que você traz que o seu desafio era paralisar na situação da culpa, e você, a partir disso, você já não estava mais se somando, se crescendo ou movendo. Exatamente. E tem também quem faz isso ao contrário, paralisa culpando o outro.
Isso também não te move. Culpar o outro e dizer que é só o sintoma do outro que tá envolvido ali. Não. Então, achar o equilíbrio disso é o grande desafio dessa soft skill, né? É você conseguir entender, assim, o que foi meu papel, dividir, o que foi o papel sintoma do outro e, a partir disso, gerar uma proatividade, um movimento, que é o que eu posso fazer melhor da próxima vez. Eu penso uma outra coisa que eu digo, assim, eu conto isso para as equipes, né, em supervisão, que foi um professor meu da faculdade que falou isso, quer dizer, uma soft, né, na verdade, que ele ensina ali, e que ele disse assim, era um professor de psicopatologia, eu lembro disso, hein? Isso eu tô falando de 40 anos atrás, tá, gente? Então, Aí eu me sinto naquele corte que veio assim... ele dizendo assim, olha, preto e branco. vocês não podem começar a agir como esse paciente é minha conta de luz, esse é meu condomínio, esse é meu, porque vocês não vão trabalhar. Então, esse é um lugar muito interessante para quem está começando, né? Assim, eu não preciso do meu paciente, eu preciso ter pacientes. É isso aí. Para desenvolver o meu trabalho, mas eu não preciso do meu paciente. Porque se você coloca isso nesse lugar, você está comprando a dor do outro. E aí você não vai poder cuidar da dor do outro. Existe uma coisa assim que eu aprendi no processo de terapia com a minha dor, que diz assim, poxa, não foi agradável, não foi legal. E eu nunca consegui entrar no lugar de paralisar, porque a minha resposta sempre foi o trabalho. Porque aí entra soft. Eu nunca pensei nisso, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Então, no meu momento de maior fragilidade profissional, 2, né? Porque eu fiquei grávida também na pandemia. E eu peguei Covid grávida, então eu tive que sair da clínica. E isso pra mim foi assim, né? Eu tive que romper ali. Eu comecei a aprender sobre isso. Eu vou trabalhar. A minha resposta vai ser meu trabalho, porque é aqui que eu vou aprender também. E aí você está no lugar de saber e não saber. E aí eu entrei nesse lugar de, já que a minha resposta é o trabalho, eu vou aprender constantemente sobre isso. E aí depois da gravidez da Alice, que foi uma gravidez muito diferente, né? Eu engravidei do Rael, no meio que eu estava refazendo uma equipe, reconstruindo, acho que vem um outro momento, que é com a maternidade, né? Que aí eu fiz o teste de gravidez dentro da clínica. Eu fui na casa de um paciente fazer o almoço com ele. A mãe falou, Ana Clara, vem pra cá no almoço porque ele não tá comendo. E com você, eu quero saber o que tá acontecendo. Eu falei, calma, eu vou ir. Mas vai garantir que eu vou comer também, né? Na hora do almoço eu vou fazer transfer de comida. Saí de lá e aí fui andando de volta pra clínica, que era ali perto. E eu sou dessas pessoas que eu pego a mensagem no ar e eu falo assim... será que isso era pra mim? E aí abri o Instagram, tava escrito assim, um filho não vem quando você quer, o filho vem pra salvar de algo que não era pra você. Eu falei, peraí, atravessei, fui na farmácia, cheguei na clínica e falei, fiz tanto negativo que agora vai dar um negativo, né? Não vai ser positivo, coisa da minha cabeça. Deu um positivo, passei mal, perdi o ar, falei, e agora, como é que vai ser a minha vida profissional? Mais um filho... E agora? E eu tô vivendo um momento profissional de reconstrução. De novo, de trazer soft Nada como uma gravidez pra isso. Nada como uma gravidez. Cara, você gerou coisas junto. Cara, foi uma gestação Gerou mais uma fonte de conhecimento. E aí, teve uma pessoa que virou e falou assim pra mim, cada filho traz o seu pão. E aí, eu acho que é a mesma coisa que o seu professor falou, assim, né? Não é uma conta. Sim. E aí, quando a gente entende e na via de trabalho vai aprendendo, eu falei assim, cara, e aqui é um outro momento que eu vou. E depois da gravidez do Rael, eu começo a trabalhar de fato com a formação de pessoas. Muito bom. Que aí eu entro pra docência. E aí eu falo assim... Nasce isso também. Opa, nasce. E aí eu acho que foi... eu acho que professora. Esses 2 momentos. Muito bom. Muito bom. Ai, meninas, dava pra ficar pra sempre, né? Aqui nessa conversa. Dava. Com certeza. Mas acho que a gente vai ter que ir caminhando pro fim. Infelizmente. Foi excelente receber vocês aqui. Eu acho que também foi uma aula esse podcast. Eu acho que quem conseguir escutar com bastante consciência tudo isso que essas gigantes, bacanas estão trazendo aqui. Essa reunião de bacanas estão trazendo aqui, bacanas é muito ruim. Eu já ia falar, bacana é muito bom, gostei. Anos 70, gente. Isso aí, ó. Bacana. Vintage. Né? A gente tem que voltar. Nesses termos vintages. Então,
sigam aí as nossas bacanas nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aí embaixo pra vocês seguirem elas, seguirem a gente, pra receber cada vez mais conteúdo aí, pra estar se atualizando e crescendo dentro da área da saúde mental. Brincadeiras à parte, quero agradecer que existem essas profissionais, né? E acho que isso faz toda a diferença em todos os nossos repertórios de trabalho, né? A gente tem trocas, assim, riquíssimas dentro de tudo isso, né? Então, é um super obrigada mesmo. E agora eu vou continuar cada vez mais arrastando elas e trazendo elas pra ensinar tudo isso que não tem manual ainda, mas eu vou convencer elas a fazer um manual pra gente. Opa! Muito bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.